Boa noite a todos. Verificado o livro de presença e havendo o número legal, dou por aberta a presente sessão de abertura do primeiro período legislativo do ano de 2023. Convido para fazer parte da mesa o excelentíssimo senhor senador Carlos Portinho. Convido também o padre para fazer uma oração e abençoar o nosso período legislativo. Uma boa noite a todos, excelentíssimos senhores, todos aqueles que acompanham esta sessão. Supliquemos ao Senhor que Ele derrame sua bênção, sua graça sobre todos, sobre esta casa, para que seja sempre a casa do povo silvajardinense. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Senhor, derramar a vossa bênção copiosa sobre esta casa, sobre estes que aqui estão para servir o povo de Silva Jardim. Que desça sobre todos os planos e projetos, sobre as necessidades dos nossos munícipes e sobre este lugar a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus proteja, guarde e ajude a todos. Gostaria também de convidar para fazer parte da mesa o doutor Bernardo, cirurgião vascular. Passo a palavra à senhora primeira secretária para proceder à leitura do expediente do dia. Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa, boa noite, senhores edis, boa noite ao público presente e àqueles que estão nos assistindo. Requerimento número 2 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Silva Jardim, Rio de Janeiro. Senhor presidente, requeiro, ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais, seja expedido ofício à excelentíssima senhora Mayra Branco Monteiro, prefeita municipal, solicitando que seja analisada a possibilidade e viabilidade de ceder, através de termo de convênio e cooperação técnica, funcionários e ou servidores componentes da Comissão de Licitações e o pregoeiro e a equipe de apoio ao pregoeiro nas hipóteses em que o Poder Legislativo decidir pela realização de procedimento licitatório. Justifica-se tal requerimento considerando o interesse da Câmara Municipal de Silva Jardim, que necessita de estrutura para a realização de procedimentos licitatórios, considerando que a Câmara Municipal de Silva Jardim não dispõe de servidores suficientes com capacitação técnica e curso de formação em pregoeiro, considerando que a cooperação mútua entre os órgãos do município contribui para a eficiência da atuação estatal, bem como albergada pelos princípios que regem a administração pública inseridos na Constituição Federal, considerando ainda que os órgãos administrativos cooperados devem levar em consideração e economicidade de governança e a harmonia entre os poderes, que deve sempre prezar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para a realização de uma boa gestão administrativa.
Plenário, vereador Nécio de Almeida Carvalho, 15 de janeiro de 2023. Luiz Evandro Macedo de Barros Júnior, vereador. Requerimento número 5 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Silva Jardim, Rio de Janeiro. Senhor presidente, requeiro, ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais, seja expedido ofício à excelentíssima senhora Mayra Branco Monteiro, prefeita municipal, indicando ao Poder Executivo Municipal a implantação no município de Silva Jardim do projeto Pernas Saudáveis, já desenvolvido com sucesso em municípios como, por exemplo, de Itaboraí. O projeto Pernas Saudáveis surgiu da necessidade quase diária de atendimento a um grande número de pacientes com varizes e úlceras que procuram e não acham atendimento adequado no município ou sofrem grandes filas pela cirurgia de varizes que nunca conseguem realizar. A técnica apresentada em anexo permite implementar um polo de tratamento de varizes com a repercussão excelente sobre a saúde e o bem-estar da população atendida. Conforme resumo do projeto em anexo, o que é proposto é uma parceria com a Secretaria de Saúde para ampliar significativamente a oferta de serviços e procedimentos para o tratamento de pacientes portadores de varizes de membros inferiores no município. Esta iniciativa inovadora pretende promover a deshospitalização do tratamento de varizes com o uso de novas tecnologias, reduzindo o número de internações e eliminando rapidamente a enorme fila de espera por tratamento da doença venosa crônica que existe hoje em nosso município e estado. Através desta parceria, seria possível a obtenção de recursos para aumentar a capacidade de atendimento ambulatorial e descentralização do tratamento, seguindo moldes do projeto Pernas Saudáveis já executado e aprovado em outros municípios. Os moldes e valores para a implantação do projeto são apresentados em anexo, mas dependerão de uma análise da real necessidade por parte do Poder Executivo, considerando a quantidade de pacientes que precisam do atendimento, o que, na maior parte dos locais já analisados, corresponde a 5% da população. Além disso, a estrutura necessária para a implantação do projeto é ínfima. Já existe atualmente no município como, por exemplo, 3 salas ambulatoriais, um aparelho de ultrassonografia e alguns insumos básicos para o procedimento. Por fim, importante salientar que a técnica poderia ser implementada até mesmo através de dispensa de licitação, o que facilitaria os trâmites administrativos necessários a tal finalidade pelo Poder Executivo. Sendo assim, peço aprovação pelos nobres edis em regime de urgência, possibilitando um trâmite mais célere do projeto para o Poder Executivo. Plenário, vereador Nécio de Almeida Carvalho, 30 de janeiro de 2023. Luiz Evandro Macedo de Barros Júnior, vereador. Carlos Eduardo Dias Teixeira, vereador. Rubens Cavalcante de Souza, vereador. Márcio Cabreira Xavier Júnior, vereador. Eliomar da Silva Falcão, vereador. Requerimento número 6 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Silva Jardim, Rio de Janeiro. Senhor presidente, requeiro, ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais, seja expedido ofício à excelentíssima senhora Mayra Branco Monteiro, prefeita municipal, solicitando que o pleito formulado pelo Poder Executivo através do ofício 44/2023 SENGAB, que trata da possibilidade de utilização de recursos vinculados aos royalties para o repasse à Câmara Municipal, seja enviado a esta Casa de Leis através de projeto de lei vinculado à economia gerada por tal medida ao pagamento de rescisões de funcionários que estão pendentes há anos junto ao Poder Executivo, dando-se ainda prioridade nos pagamentos às rescisões mais antigas e aos funcionários idosos e portadores de necessidades especiais. Justificando tal requerimento, temos que o Poder Executivo, através do ofício 044/2023, solicitou ao Poder Legislativo que o repasse das verbas destinadas à Câmara Municipal passasse a ser feito em parte percentual de 30% com o recurso dos royalties.
Tal pedido, conforme ofício supracitado, geraria uma economia ao município que poderia ser utilizada para o pagamento de verbas rescisórias atrasadas aos funcionários demitidos pelo Poder Executivo. Entretanto, a simples aceitação pelo Poder Legislativo não teria o condão de obrigar o Poder Executivo a destinar tais verbas para o pagamento das rescisões, de forma que estaria o Poder Executivo livre para gastar dentro dos seus critérios para outras finalidades. Desta forma, o que pretende o Legislativo com este requerimento é que o Poder Executivo, através do projeto de lei, esteja vinculado a utilizar as verbas economizadas com repasse através de royalties em seu orçamento para obrigatório pagamento das rescisões existentes, beneficiando os funcionários que há anos lutam para terem seus direitos respeitados pelas gestões que se sucedem no Poder Executivo. Plenário, vereador Nécio de Almeida Carvalho, 14 de fevereiro de 2023. Luiz Evandro Macedo de Barros Júnior, vereador. Carlos Eduardo Dias Teixeira, vereador. Rubens Cavalcante de Souza, vereador. Márcio Cabreira Xavier Júnior, vereador. Erliomar da Silva Falcão, vereador. Oséias da Silva Fernandes, vereador. Requerimento número 8/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Silva Jardim, Rio de Janeiro. Senhor presidente, requeiro, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja expedido ofício à excelentíssima senhora Mayra Branco Monteiro, prefeita municipal, solicitando que o Poder Executivo analise a possibilidade e viabilidade de autorizar, de preferência através de projeto de lei, o fechamento de ruas no distrito de Aldeia Velha em finais de semana, feriados e dias de festividades locais. Justifica-se tal requerimento em razão de anseio demonstrado pela população local em reunião com o Conselho Municipal de Segurança, na qual a situação foi discutida pelos presentes, em especial o fechamento das ruas João Escórcio de Mendonça e trechos da Rua Santana, localizados no referido distrito. Plenário, vereador Nécio de Almeida Carvalho, 14 de fevereiro de 2023. Rubens Cavalcante de Souza, vereador. Presidente, gostaria que votasse. Requerimento número 009/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Silva Jardim, Rio de Janeiro. Senhor presidente, requeiro, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, sejam expedidos ofícios à excelentíssima senhora Mayra Branco Monteiro, prefeita municipal, à empresa JP, terceirizada contratada pelo Poder Executivo para prestação de serviços de mão de obra ao município, solicitando as seguintes informações e documentos. 1. Sejam enviados ao Poder Legislativo cópias integrais por meios físicos de todos os processos de contratação da referida empresa pelo município de Silva Jardim desde 2020 até a presente data. 2. Sejam enviados ao Poder Legislativo cópias integrais por meios físicos de todos os processos de prorrogação de contrato, termos aditivos e apostilamentos relativos aos contratos firmados com a referida empresa pelo município de Silva Jardim desde janeiro de 2020 até a presente data. 3. Sejam enviados ao Poder Legislativo cópias integrais por meios físicos de todos os processos de pagamentos relativos aos contratos, prorrogações e aditivos da referida empresa pelo município de Silva Jardim desde janeiro de 2020 até a presente data. 4. Seja esclarecido se há atualmente algum outro processo tramitando no Poder Executivo que trate de aditivo, prorrogação e ou apostilamento relacionados à empresa JP e aos contratos existentes. 5. Seja informado o nome e apresentados os documentos do gestor do contrato de apostilamento firmado com a empresa JP e as necessidades e motivos para a repactuação. 6. Seja apresentado o comprovante de publicação de todos os contratos, aditivos e apostilamentos relativos à empresa JP e o município de Silva Jardim. 7. Seja apresentada a cópia da CICAF regular da empresa JP. 8. Seja apresentada a cópia do CNPJ regular da empresa JP. 9. Seja apresentada a cópia de consulta ao Tribunal de Contas da União e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro quanto à regularidade da situação da empresa JP.
10. Seja apresentado comprovante de consulta ao cadastro informativo de créditos não quitados ao setor público da empresa JP. 11. Seja apresentada cópia da portaria que designa a equipe de fiscalização dos contratos, aditivos e apostilamentos relativos à empresa JP e o município de Silva Jardim. 12. Seja informado expressamente se o contrato firmado com a empresa JP permite o apostilamento e a repactuação do contrato, informando a cláusula do mesmo a que se refere tal informação. 13. Seja informado se a repactuação foi solicitada no curso do prazo e quem fez tal solicitação apresentando comprovante de tal ato. 14. Em caso de não ter havido solicitação de repactuação no curso do contrato, seja informado se há comprovação de que a contratada ficou impossibilitada de requerer a repactuação durante a vigência contratual por não dispor a tempo da prorrogação do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo. 15. Seja informado e comprovada a existência de dissídio coletivo que justifique o apostilamento do contrato firmado com a empresa JP, apresentando comprovação ainda dos índices utilizados e seu embasamento legal para cada categoria profissional. Silva Jardim, 14 de fevereiro de 2023. Carlos Eduardo Dias Teixeira, vereador. Márcio Cabreira Xavier Júnior, vereador. Rubens Cavalcante de Souza, vereador. Eliomar da Silva Falcão, vereador. Requerimento número 10, 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Silva Jardim, Rio de Janeiro. Senhor presidente, requeiro, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja expedido ofício à excelentíssima senhora Mayra Branco Monteiro, prefeita municipal, solicitando agilidade para a solução do alagamento na estrada de Maratuã, próximo da entrada da empresa da água mineral Vale do Sol, considerando os transtornos que vem causando com a situação atualmente para os cidadãos e empresas que precisam se utilizar da via para a locomoção. Plenário, vereador Nécio de Almeida Carvalho, 14 de fevereiro de 2023. Eliomar da Silva Falcão, vereador. Requerimento número 16/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Silva Jardim, Rio de Janeiro. Senhor presidente, requeiro, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Mayra Branco Monteiro, prefeita municipal, solicitando a possibilidade de pavimentação da subida do cemitério no bairro de Imbaú. Justifica-se tal requerimento, pois esta é uma necessidade dos moradores do bairro e de todos aqueles que vão ao cemitério sepultar seus entes queridos. A subida é íngreme, o que dificulta o acesso ao local. Plenário, vereador Nécio de Almeida Carvalho, 15 de fevereiro de 2023. Andréia Menezes Xavier, vereadora. Era o que tinha, senhor presidente. Terminada a leitura, está franqueada a palavra aos nobres vereadores. Com a palavra, Rubinho Cavalcante. Senhor presidente, gostaria que colocassem para votação os requerimentos sobre o projeto Perna Saudável, o requerimento do fechamento das ruas lá no bairro de Aldeia Velha e também o requerimento com relação ao repasse dos royalties para essa casa. Delibera o plenário o pedido do vereador Rubinho. Aquele que aceitar, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Continua franqueada a palavra, com a palavra Nendo Buqueirão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres edis. Boa noite, público presente, aqui dentro do plenário e tanto lá fora. Uma boa noite a todos aí. Quero saudar a presença do nosso doutor Bernardo, aqui nessa sessão solene com a gente, ao nosso padre da nossa cidade, que é sempre carinhoso com a gente, em toda a solenidade aqui. Quero também agradecer a presença do ilustre senador Portinho com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Mudando um pouquinho aqui do assunto, eu pedi até autorização ao nosso presidente para tocar nesse assunto, porque o trabalho do vereador é fiscalizar e legislar. E muito me entristece de tocar num assunto desse hoje, mas eu tenho que tocar porque eu sei a dor do nosso povo que está lá fora. Uma empresa que presta serviço aqui para a Prefeitura de Silva Jardim, no mês de novembro, ela recebeu
1.970.000 no mês de novembro. No mês de dezembro, ela recebeu 4.269.000. Agora eu pergunto a vocês, como que uma empresa dessa, eu estou recebendo, vocês, acho que todos os colegas aqui presentes receberam ligações das pessoas que recebem R$ 1.200, R$ 1.500, isso está me cortando o meu coração, com pagamento atrasado. Agora, você me diz, essa pessoa que tem uma casa alugada, ou que faz compra por mês, como é que ela está se virando? Com 10 dias, com 5 de atraso, todo mês, e quando é mandado embora, o FGTS fica atrasado. Eu não podia, senhor presidente, deixar de falar isso aqui, mesmo numa data solene, maravilhosa, hoje que é a sua posse hoje, mas o nosso povo está sentindo dor e dor na barriga. E isso não espera, o senhor sabe disso. Muito obrigado por o senhor ter deixado eu falar sobre isso aqui, hoje, esse assunto, e vou encaminhar tudo que eu tenho aqui, ó, amanhã de manhã para o MP, porque a gente tem que mudar essa história. Não pode ficar desse jeito. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos nobres vereadores. Com a palavra, Fabrício Azevedo. Boa noite, senhor presidente. Permissão para falar sentado. Cumprimentando o presidente, cumprimento toda a mesa. Em especial, o nosso senador Portinho, que está aí hoje nos dando a graça, né, do nosso município ter um senador e já trazendo algo de bom para o município, junto ao projeto com o doutor Bernardo, aí da questão das varizes. Então, muito obrigado à população que agradece. Gostaria de cumprimentar também todos os nobres edis, ao público presente, todos que nos assistem, aqueles que estão lá do lado de fora, que a Câmara é pequena ainda, tenho certeza que essa realidade um dia vai mudar. Cumprimentar também nosso excelentíssimo padre, que sempre que solicitado está aqui para nos dar a bênção. Cumprimentar também a senhora Luísa Helena, assim cumprimentando toda a família do presidente, e dizer, presidente, que é um novo tempo, é um novo para Vossa Excelência, como eu, tão jovem, assumindo uma responsabilidade. Então, gostaria de desejar uma boa sorte, uma boa gestão, e que Vossa Excelência pode contar aqui com o Fabrício Sinapim para o que for positivo para o nosso município. É só isso. Muito obrigado, vereador, pelas palavras. E continua franqueado aos nobres vereadores. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, mesa. Boa noite, nobres edis, senador Portinho, doutor Bernardo, demais edis, público presente, o público que está lá fora também, nosso padre e o público de casa. Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador Nem nessa propositura que ele fez com relação à empresa JP. Nós já tivemos ali em outras ocasiões, ele, o vereador Márcio Júnior também. Mês passado passamos pelo mesmo problema e eu acho que esse problema é um problema que já vem acontecendo há vários meses em relação a essa empresa. Porque temos uma data final, uma data inicial e uma data final. Nós temos 5 dias úteis para pagar as pessoas, mas se você for olhar hoje no calendário, já estamos no dia 15. Isso já se passaram 7 dias do dia útil. E temos pessoas aí que estão aí necessitadas, pessoas que estão à nossa porta, batendo, pedindo ajuda, e como nem falou, pessoas com fome. Então, para a gente que está nessa casa de lei, a gente não pode deixar essa situação se perpetuar. E está chegando aí o carnaval também. As pessoas, elas trabalham, elas são batalhadoras, elas têm direito também de curtir um carnaval, têm um direito de sair com suas famílias, ir para um retiro da igreja, fazer o seu momento de lazer. Mas como é que faz sem um dinheiro no bolso? Dinheiro esse, que é de direito, já deveria estar na conta deles. Mas, infelizmente, como vem acontecendo isso aí corriqueiramente, apoio a causa do NEM, e pode ter certeza, NEM, a gente vai estar junto nessa luta aí. A gente vai estar lá naquela porta, se tiver que levar para outras instâncias, a gente vai levar, porque o povo não pode esperar, porque fome não espera. Obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, vereador Osés Fernandes. Boa noite a todos, presidente. Peço permissão para falar sentado. Quero desejar sucesso nessa nova trajetória aí à frente dos trabalhos dessa casa. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, público presente, todas as autoridades eclesiásticas, ex-vereador Virgílio, cumprimento. Quero cumprimentar aqui o doutor e o nosso senador Portinho.
É uma alegria tê-los aqui nessa data tão importante para cada um de nós, que é o início dos trabalhos legislativos na nossa cidade. Quero dizer ao nobre vereador Nem que pode contar comigo. Recebi muitas reclamações também de funcionários sem o pagamento, então pode contar comigo nessa batalha. Estaremos enfrentando juntos para dar uma resposta positiva ao nosso povo, que concordo com o nobre vereador Rubinho, que falou, todos nós trabalhamos porque precisamos. Então, nada mais justo do que o pagamento cair no dia certo. Teve uma mudança aí na questão do fechamento dos pontos, mas ainda esse mês não surtiu efeito. A gente espera que resolva o mais rápido possível. Pode contar comigo. Obrigado, presidente. Continua franqueada a palavra. Não havendo quem mais queira se pronunciar, passo para a ordem do dia. O regimento interno desta Casa, em seu artigo 31, prevê que, na primeira sessão ordinária, após se verificar a vacância de qualquer cargo da mesa diretora, será realizada a eleição para recomposição do cargo vago, o que ocorreu no caso da vice-presidência. A mesa diretora é composta de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Inicie, então, os procedimentos para a eleição para o cargo de vice-presidente, dando a oportunidade de quaisquer dois edis se candidatar ao referido cargo. Nem do Boqueirão se candidatou. Diante da candidatura apresentada, passo à votação nominal por mera formalidade, tendo em vista que só temos um candidato. Inicio por ordem alfabética. Vereador André Menezes, como vota? Eu voto no vereador Nem do Boqueirão, senhor presidente. Como vota Fabrício de Napinho? Vereador Nem, senhor presidente. Como vota o vereador Erliomar Falcão? Voto no Nem, presidente. Como vota o vereador Márcio Júnior? No vereador Nem de Boqueirão, presidente. Como vota o vereador Oséias Fernandes? Nem do Boqueirão, presidente. Como vota o vereador Rodrigo de Miel? Vereador Nem do Boqueirão, presidente. Como vota o vereador Rubinho Cavalcante? Vereador Nem do Boqueirão. Juninho Peruca, vereador, também vota em Nem do Boqueirão. Ficando eleito o vereador Nem do Boqueirão, vice-presidente da Câmara, para o biênio 23-24. Franqueio a palavra ao vereador eleito para, se quiser, fazer uso da tribuna. Senhor presidente, posso falar daqui? Permissão Pode. para falar sentado. Quero agradecer aos nobres edis pela confiança e pelo carinho, e em especial a Vossa Excelência, que me apoiou, pedindo também aos nossos colegas aqui novatos e agradecendo, muito carinho ao Eliomar, ao Rubinho, ao Rodrigo de Miel, que entraram agora, o Márcio Júnior, os novatos, que me deram essa confiança aí. Os mais velhos eu nem preciso falar, porque o André já está comigo há mais tempo, o Fabrício, a Andréia, agradecendo demais. Tá bom, gente? Muito obrigado pela confiança. Pode contar comigo, que vocês não vão se arrepender, não. Peço ao plenário para que eu dê algumas palavras ao vereador Nem. Palavras essas do fundo do meu coração. Quando você, vereador, passou a caminhar ainda mais comigo, eu sei que Vossa Excelência recebeu retaliação dentro da sua família. Um ex-deputado, um ex-prefeito, mandou embora a sua esposa pelo fato de você ter me escolhido como presidente. E eu sei bem o que é receber retaliação dentro dessa casa. Só que hoje você está sendo honrado, assim como eu também fui honrado. As palavras que eu digo agora é do fundo do meu coração e da minha alma. Eu tenho orgulho de ter você como vice-presidente. Dou início à votação da composição das comissões permanentes. Comissão essa para o biênio 23-24, que foram resolvidas por aclamação antes da sessão.
Então, eu vou pedir, gentilmente, à primeira secretária para que faça a leitura das comissões permanentes. Comissões permanentes 2023-2024. Primeira, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Rubens Cavalcante de Souza. Relator, Márcio Cabreira Xavier Júnior. Membro, Rodrigo Vieira Pimentel. Segundo, Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Márcio Cabreira Xavier Júnior. Relator, Carlos Eduardo Dias Teixeira. Membro, Andréia Menezes Xavier. Terceiro, Comissão de Direitos Humanos. Presidente, Carlos Eduardo Dias Teixeira. Relator, Oséias da Silva Fernandes. Membro, Andréia Menezes Xavier. Quarta, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Oséias da Silva Fernandes. Relator, Rodrigo Vieira Pimentel. Membro, Eliormar da Silva Falcão. 5. Comissão de Direito do Consumidor. Presidente, Oséias da Silva Fernandes. Relator, Eliomar da Silva Falcão. Membro, Rodrigo Vieira Pimentel. 6. Comissão de Meio Ambiente. Presidente, Eliomar da Silva Falcão. Relator, Oséias da Silva Fernandes. Membro, Andréia Menezes Xavier. 7. Comissão de Educação e Cultura. Presidente, Oséias da Silva Fernandes. Relator, Andréia Menezes Xavier. Membro, Fabrício Azevedo Lima Campos. 8ª, Comissão de Saúde. Presidente, Andréia Menezes Xavier. Relator, Rubens Cavalcante de Souza. Membro, Eliomar da Silva Falcão. 9ª, Comissão de Direito da Mulher. Presidente, Andréia Menezes Xavier. Relator, Fabrício Azevedo Lima Campos. Membro, Oséias da Silva Fernandes. As comissões, como já tinha dito, aprovada por aclamação pelos senhores vereadores. Gostaria, no momento de passar a palavra ao senador da República, Portinho, agradecer ele do fundo do coração por estar na nossa cidade. E é difícil a gente ver um senador aqui fora de período eleitoral. O senador Portinho vem fazendo um trabalho fundamental para o interior do nosso estado. Ele olha para as cidades com um olhar técnico e privilegia algumas cidades que não têm tanto capital eleitoral. Então, é de políticos como o senhor que eu tenho a vontade de me aproximar e estou muito feliz hoje em recebê-lo aqui e já trazendo 1 milhão em emenda parlamentar para a nossa saúde. Com a palavra, o senador da República, Carlos Portinho. Uma boa noite a todos os cidadãos de Silva Jardim. Em nome da nossa vereadora Andréia, quero saudar todas as mulheres presentes aqui dentro, do lado de fora, e todas as mulheres de Silva Jardim. É muito bacana ver aqui uma mulher sentada à mesa dessa presidência. Quero dar os parabéns a você, Juninho, pela sua condução dessa sessão, pela capacidade, não só sua, mas eu percebi aqui, porque somos todos parlamentares, né, de todos vocês, vereadores, na articulação. Eu, mesmo no Senado Federal, eu procuro ter a boa relação, e sempre tive, com todos os partidos, independente de ideologia, porque lá no Senado Federal o que nos importa é o Brasil. Aqui, nesse parlamento, o que importa a todos vocês, eu tenho certeza, é o bem dos cidadãos de Silva Jardim. E como dizem que não se chega na festa de mãos abanando, e eu fiz questão
sabendo do interesse da cidade no programa Pernas Saudáveis, e, Andréia, é um programa principalmente para as mulheres, embora também seja para os homens. O homem também tem varizes, mas a gente sabe que as mulheres, né, pelo esforço diário, desenvolve, e muitas têm varize. E o Dr. Bernardo é um dos maiores especialistas no Brasil na técnica de tratamento de varize por espuma, ou seja, sem cirurgia. Isso significa que as vagas do CIGEG, do sistema, pessoas que estão, mulheres, homens, para tratamento de varize há muitos anos, essas vagas são poupadas para que outro município possa se valer dela ou outro cidadão deste município possa ter a sua preferência, além de ser um tratamento não invasivo. E eu vi tratamento que, por esse programa Pernas Saudáveis, eu pude apoiar em Itaboraí, eu vi o trabalho, e eu vou aqui dar o meu testemunho do que eu vi. Eu vi um motorista de táxi que sentou na maca e disse que o médico dele disse que ele nunca mais ia poder dirigir um táxi. Eu vi a perna dele, a perna cheia de ferida na altura do calcanhar, realmente uma imagem nem um pouco agradável, né? E eu vi o Bernardo tratando durante 3 meses desse paciente. E vi depois, e o Bernardo dizia que ele ia dirigir o táxi, ele voltou a dirigir o táxi dele, que é o ganha-pão. Então, dá em homem, dá em mulher, atrapalha o trabalho, e se a gente pode, e eu principalmente lá de Brasília, ajudar a cidade, ajudar as mulheres e os homens dessa cidade, na questão da saúde, que a gente viu nessa pandemia, é o bem mais valioso que a gente tem, que é a vida, é a saúde da nossa família, dos nossos amigos, eu vou estar pronto aqui para poder atender. E como não se chega em festa de mão abanando, eu já venho aqui encaminhando a Vossa Excelência e a todos os vereadores, como farei a prefeita Maíra também, né, o encaminhamento da emenda de R$1 milhão para o Fundo Municipal de Saúde aqui do município. E que esse recurso seja aplicado, atendendo ao requerimento lido já nessa sessão, para o tratamento de varizes, que é a coisa mais importante. Então, a minha ideia é não dar o ônus ao município, é trazer ao município o benefício do atendimento. E, como senador, meu mandato realmente vai até 2026. E não há razão mais sincera aqui da minha presença aqui hoje, senão para desejar a toda a Câmara de Vereadores de Silva Jardim, a prefeita, a gestora dessa cidade, todo sucesso, e a vocês, especialmente na sua posse, presidente, todo sucesso na gestão dos interesses da coletividade, né, das pessoas que moram aqui, que produzem aqui em Silva Jardim. E tem em mim, padre, todos vocês, alguém lá em Brasília pronto para ajudar nas demandas que forem importantes para a cidade. Eu, recentemente, coloquei no município de 9 mil eleitores uma emenda para um destino muito valioso para os produtores rurais. E um deputado um dia me encontrou e falou: Portinho, você está maluco? Você botou uma emenda de quase 10 milhões nessa cidade, essa cidade não tem nem 9 mil votos. E eu falei: é exatamente por isso que eu coloquei, porque se todos pensarem como você, essa cidade não vai receber os recursos que precisam. Então, muito obrigado. Eu acredito no interior do nosso estado. Eu venho da capital, né? Mas minha mãe mora na roça. Minha mãe é produtora rural. Eu sei o que é o trabalho e eu sei a dificuldade, tenho certeza, seria para qualquer um gerir uma cidade que talvez não tenha os mesmos recursos de uma grande capital ou de uma grande cidade ou de uma cidade industrializada. Eu espero que as cidades rurais do nosso estado mantenham a sua vocação rural, porque a gente aqui pode ter menos recursos, mas a gente certamente vai saber lidar melhor com os problemas. As cidades urbanas, elas levam, aquelas que se transformam em cidades urbanas, levam para dentro os problemas das cidades urbanas. E não são poucos, são muito maiores, são desafios muito mais difíceis. E aqui, em Silva Jardim, nessa região, Cachoeira de Macacu e tantas outras aqui por perto, cidades, Araruama,
Todas aqui, tive agora em Tanguá, que tem a produção da laranja também como grande símbolo. A gente tem que manter essa cultura e tem que saber desenvolver a economia em cima dessa cultura. Se puder trazer uma grande indústria, ótimo, mas Silva Jardim é turismo, é produção rural, né? E é isso que alimenta as capitais, as grandes cidades. E é aí que está a importância da cidade de Silva Jardim e do trabalho de todos vocês, vereadores, podendo contar comigo naquilo que eu puder ajudar a essa cidade. Muito obrigado. Eu vou ter que pedir desculpa, porque eu ainda tenho uma viagem, mais um compromisso no Rio, mas não queria, presidente, deixar, Andréia, vereadora, de estar presente aqui hoje para dizer a vocês que vocês tenham um bom ano legislativo e que atendam a população de Silva Jardim. Contem comigo também. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Só para relatar para os munícipes, o senador botou uma emenda parlamentar no município de Areal de 10 milhões de reais, e lá foi feito com essa emenda um mercado do produtor que está atendendo aquela região e que transformou a realidade econômica da cidade. Então, é de políticos assim que eu quero e vou me aproximar. Hoje eu estou contente do fundo do coração, porque eu sei que a gente vai conseguir ajudar a prefeita a desenvolver essa cidade. Obrigado, senador. Não havendo mais cargos a serem recompostos, passo a análise de requerimento apresentado pelos senhores vereadores Juninho Peruca, Nendo Buquerão, Rubinho Cavalcante, Márcio Júnior, Eliormar Falcão e Oséias Fernandes para votação. Requerimento 1, número 005 de 2023. Pernas saudáveis. Indica ao Poder Executivo a implantação no município de Silva Jardim o projeto Pernas Saudáveis, já desenvolvido com sucesso em outros municípios. Convido o doutor Bernardo Barros, médico cirurgião vascular, para fazer uso da palavra e nos explicar melhor para os cidadãos silvajardinenses como esse projeto funciona. Boa noite a todos. Obrigado, presidente, pelo convite. Agradecer mais uma vez ao senador Portinho, que nos agraciou com essa emenda. Foi uma grata surpresa, posso dizer. Como você mesmo muito bem falou, eu sou um cirurgião vascular e trabalho no Rio. E também tenho muito apreço pelo interior do Rio. Minha avó também é produtora rural em Paraíba do Sul. E vejo muito da Casa de Vereança de Paraíba do Sul aqui nessa construção. O projeto Pernas Saudáveis surgiu, na verdade, do meu anseio como cirurgião vascular de não conseguir tratar as varizes dos pacientes do SUS e receber pedidos um atrás do outro de pacientes com ferida, com trombose, e a gente, de fato, não conseguir tratar esses pacientes com a cirurgia. E aí a gente seguiu procurando medidas ou opções para as cirurgias de varizes, que foi meu treinamento inicial na residência e quando eu saí da residência. O meu pai é cirurgião vascular, então eu vim de uma família que um médico transformou e me levou para essa carreira, mas a cirurgia vascular estava atrasada, ela estava presa só aos moldes antigos. E a gente sabe que, num SUS de 220 milhões de brasileiros, a gente precisa de rapidez, efetividade e custo-eficiência. E o projeto Espuma foi desenvolvido na Europa no ano 2000 e se diversificou no mundo inteiro, muito obrigado, no mundo inteiro, e a partir do ano de 2004, 2005, ele chegou no Brasil muito ainda inerte, com alguns médicos só realizando esse procedimento de maneira privada. Em 2012 eu tive esse primeiro contato, trouxe isso para o Brasil, já pensando no SUS, e comecei a implementar isso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje o projeto tem mais de 10 mil pacientes tratados, e para vocês terem uma ideia, o tratamento num grande centro acontece em 100 pacientes por ano com a cirurgia de varizes. E num centro como Itaboraí, com poucos médicos, com esse projeto Pernas Saudáveis, tratamos 600 pacientes em um ano. E pacientes graves, não só pacientes estéticos, pacientes com poucas varizes, são pacientes com varizes, como o nosso senador falou, pacientes que já não tinham mais esperança de serem tratados.
A ideia nossa é que a gente possa levar isso para outros municípios, e numa conversa muito agradável com os vereadores e com o senhor, a gente percebeu a necessidade da atenção à saúde de uma maneira global no município, e a conversa foi muito positiva e produtiva. Fiquei agraciado com esse convite para estar aqui na abertura, e já parabenizo o senhor pela presidência e todos os vereadores pelas comissões, e me coloco à disposição, porque eu sou professor hoje da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, graças a essa minha grande intenção de resolver os problemas mais graves do SUS, principalmente na área de cirurgia vascular, mas hoje, como professor, eu também tenho atuação na saúde da mulher, em pesquisas clínicas. Então, tudo que o município precisar, eu vou estar presente com esse projeto ser aprovado, e a gente pretende, ainda no primeiro semestre, já estar ativo para resolver os problemas. E numa área rural, como Itaboraí também, a gente sabe da necessidade das pessoas que trabalham no campo de tratar as suas doenças circulatórias. Isso se agrava mais ainda nos trabalhadores. E a gente está aqui disponível, a equipe toda. Queria agradecer também ao Murilo, que é nosso representante da FUNRIO, que é uma grande casa onde a gente pode trabalhar esses convênios, todos os tipos de convênios, tanto na parte de saúde como na parte de implementação, para que a gente pudesse fazer em Itaboraí. E a gente fez 1 ano de projeto, com a emenda parlamentar, e agora a gente continua o projeto com emendas locais, já foi renovado, e que a gente possa, de fato, tratar e devolver a saúde para esses pacientes que sofrem tanto e há tantos anos sem conseguir tratar essas varizes. Muito obrigado. Só fazendo uma observação, o doutor Bernardo é um médico competentíssimo, e eu acompanhei lá o atendimento em Itaboraí. É um atendimento que se confunde com particular. É um tratamento que, para o município, tem um custo baixo diante a realidade das vidas que muda dos pacientes. Eu gostaria que o doutor Bernardo falasse um pouco do valor e de quantos atendimentos foram feitos em Itaboraí, quantas pessoas teve seus problemas solucionados com o tratamento. Perfeito, ótima questão. No SUS, como eu falei, a gente precisa ter uma custo-efetividade grande. A gente está falando de um dinheiro finito. Recentemente, a gente teve uma discussão sobre qual é o papel do SUS na população brasileira. E a gente gostaria que ele tratasse tudo de todos. Mas a gente sabe que o SUS não é de graça, na verdade. Ele vem dos impostos que a gente produz. Então, a gente tem que ter o maior cuidado para poder atingir o maior número de pacientes. O que a espuma traz de benefício? Primeiro, não é cirúrgico. Você trata no ambulatório, você já economiza o centro cirúrgico, você não precisa de um anestesista. Esse paciente não faz repouso, ele volta à vida laborativa imediatamente no dia seguinte e continua o tratamento por 2 ou 3 sessões com intervalos mensais. A gente precisa de uma unidade ambulatorial, um ultrassom e um material específico muito mais barato do que o procedimento cirúrgico. E, além disso, o SUS, o governo, paga ao município uma tabela muito atualizada em relação a esse procedimento, por ser um procedimento mais recente. Então, em Itaboraí, para vocês terem uma ideia, a emenda parlamentar de R$1 milhão que o senador Portinho colocou, gerou 600 tratamentos com mais de 4 mil atendimentos e gerou lucro de R$400 mil para o município. O que significa que, com essa emenda parlamentar e o tratamento de 1 ano, o município ainda vai cobrar do SUS esses procedimentos e vai receber R$400 mil de lucro sem gastar nada no primeiro ano. O custo total seguido esse ano a ano, depois dessa implementação com a compra dos materiais e a montagem dos serviços, ela custa mais ou menos isso, de R$400 a R$500 mil por ano, o que significa que daqui para frente, passado o primeiro ano, a gente consegue manter o tratamento e o lucro, ou pelo menos o equilíbrio fiscal do município, e o tratamento se mantém. Tamanho benefício e a maneira como o projeto foi desenhado para trazer esse benefício para os pacientes. E, por último, os pacientes que estão no INSS por úlceras, por lesões que não conseguem trabalhar e dão, não prejuízo, mas tem um custo para o município e para o Estado, eles saem, eles voltam a trabalhar, como esse taxista, por exemplo, uma pessoa fantástica, que nos brindou depois com algumas frutas do próprio sítio, e isso é muito comum, e ele voltou a trabalhar, ele saiu do INSS, e o que a gente fez de cálculo, que só os pacientes que saíram do INSS já deram lucro para o município. Então, a gente diminui o custo,
libera os pacientes para conviver em família, porque quem tem algum paciente, algum familiar com uma úlcera ou com uma lesão na perna, sabe a dificuldade que é. Ele volta a ter qualidade de vida e a gente não dá prejuízo, inclusive dá lucro para a saúde do município. O doutor Bernardo, eu confesso que fiquei surpreso quando conversei com ele e falei, doutor, eu preciso desse projeto em Silva Jardim. E aí a gente conversando, eu falei com ele que em Itaboraí tinha acontecido a emenda parlamentar do Portinho, coisa que em Silva Jardim a gente ainda não tinha conseguido nenhuma emenda parlamentar. E o doutor Bernardo se disponibilizou de vir trabalhar de graça. Ele falou, eu vou lá, ajudo, coordeno, indico os médicos, a prefeitura contrata somente os médicos e eu não precisa me pagar, eu quero que o projeto funcione na cidade. Só que depois ele me aproximou do senador Portinho. E, graças a Deus, veio a emenda parlamentar, veio o valor. Hoje, o doutor deve também estar feliz, porque essa realidade desse projeto, agora, acredito que acontecerá rapidamente. Então, fica o agradecimento pela disposição de ajudar o município, por ter me aproximado do senador e por a gente conseguir resolver um problema e um tratamento que a cidade nunca fez. Então, pode ter alguma crítica dizendo que a gente não tem demanda de varizes, mas isso não é verdade. Muitas das vezes, quando inicia o tratamento, a pessoa que tem varizes não procura a nossa clínica, a nossa unidade de saúde, porque sabe que não tem. Então, na hora que tiver o projeto funcionando, a demanda reprimida, que hoje é pouca, eu acredito que até dobre, triplique, e aí o senhor pode até explicar se aconteceu isso em Itaboraí. Realmente é uma coisa interessante que, quando a gente começou na UERJ esse processo, tinham 3.500 pessoas na fila do Rio de Janeiro. 30% é para fora do município do Rio, então a gente atende pacientes, às vezes, de Silva Jardim, Araruama, que demoram 3, 4 horas de viagem para ir para voltar nas vans dos municípios. E a gente tratou 10 mil pacientes, só tinham 3.500 na fila, e hoje tem 4 mil pacientes na fila do CISREG do município do Rio. Em Itaboraí, nós tínhamos 147 pacientes para cirurgia, e o prefeito fez esse questionamento. Mas você vai trazer 600 atendimentos? Eu não tenho essa necessidade. E eu falei para ele que, se a gente não tivesse essa demanda, eu devolvia 1 milhão para ele. Eu tenho certeza que aqui no município de Silva Jardim tem pelo menos, e lá em Itaboraí a gente tratou 600, já tem 250 na fila, 253. Então, aqui em Silva Jardim, pela nossa tipo de trabalho, o tipo de população que não tinha esse atendimento, que eventualmente ia para as capitais, a gente tem, sem dúvida, tem 600 pacientes para o primeiro ano, e a gente vai ter a população crescendo, a gente vai ter o turismo crescendo, a gente vai ter, depois, e eu falei com o senhor, que a gente pode oferecer algumas vagas para os municípios vizinhos que não foram contemplados. A ideia de Itaboraí era trazer alguns pacientes de outros municípios e até hoje eles não conseguiram oferecer nenhuma vaga, porque os pacientes são todos de Itaboraí. Continua franqueada a palavra aos nobres vereadores. Com a palavra, Eliomar Falcão. Presidente, temos que agradecer também ao nosso amigo Wakeman, né, que foi ele que intermediou, né, meu primo, né, que é o proprietário do Sabor do City. Né, conheci com ele, falou, Eliomar, tem um projeto Pernas Saudáveis aí, amigo nosso. Aí o doutor Bernardo intermediou isso aí, a gente tem que agradecer muito a ele. Tá? Ó, uma observação. A título de esclarecimento, foi o vereador Eliomar Falcão que levou eu, o Rubinho e o Márcio Júnior na primeira visita a Itaboraí, acompanhado do Wakeman Jorge. Então, fica o agradecimento ao Wakeman também. Está franqueada a palavra dos vereadores, com a palavra Rodrigo de Mel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, padre. Boa noite, população. Hoje, somente para parabenizar a Vossa Excelência, que Vossa Excelência conduza os trabalhos da casa com clareza, com dignidade, que eu sei que Vossa Excelência tem de sobra. Parabenizar o vereador Nem pela vice e o doutor Bernardo pelo excelente projeto. Que o senhor continue firme e forte na luta, que Deus abençoe e dê muita coragem e força para o senhor continuar nesse caminho, ajudando a população mais pobre de todos os municípios do interior. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra, com a palavra Márcio Júnior.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores. O senador já foi embora, né? O doutor Bernardo, ao nosso excelentíssimo padre, a todo o público presente, todos que nos assistem. Quero primeiro, presidente, parabenizar o senhor pela grande missão que assume nesta casa e desejar sorte e sabedoria nesta caminhada. Sei do seu coração, bem como do seu objetivo de fazer o melhor para o Silva Jardim. Conte comigo. Assim como toda a população pode contar. Vamos juntos fazer história na cidade. Eu gostaria muito de parabenizar o doutor Bernardo, porque eu serei um desses contemplados, se Deus quiser, porque eu sofro com isso. Muito obrigado. A observação feita pelo vereador Márcio Júnior, vale ressaltar que antes mesmo da gente, com a única postagem, já apareceu o paciente, tanto na rede social nossa, quanto na rede social do doutor Bernardo. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, o vereador Osés Fernandes. Cumprimento uma vez mais, presidente. Quero aqui parabenizar o doutor Bernardo e dizer que pode contar com o meu apoio. É um sonho e já vi também muitas pessoas aqui já procurando, através das redes sociais, falando, e pessoas que você vê ali de um certo sofrimento, né? E ouvindo o discurso do doutor, eu sou leigo no assunto, mas parece muito simples, né? Para o doutor e a sua equipe. Então, seja bem-vindo à nossa cidade esse projeto e que seja implementado o mais rápido possível para que a gente venha ajudar a nossa população silvajardinense. Obrigado. Está franqueada a palavra. Com a palavra, o vereador Rubinho Cavalcante. Presidente, permissão para falar sentado. Aproveitar o momento para parabenizar o vereador Ney pela vice-presidência. Você teve meu voto e tem minha confiança, Ney. E eu sei que você, desde quando eu cheguei nessa casa, foi um parceiro, foi um amigo de grupo, foi um amigo de partido também. Então, tenho certeza que a escolha do seu nome foi uma escolha bem-sucedida. E te desejo sucesso e que permaneçamos juntos até o final. Também o presidente, né, pela posse. Não participei dessa votação que te elegeu, mas me sinto honrado de estar aqui nesse momento, compartilhando com você. Você que sempre foi meu amigo de partido, disputamos uma eleição juntos, né? E sempre caminhamos no mesmo propósito. Então, sucesso, sabedoria, e esteja sempre aqui antenado com a gente, sempre debatendo as demandas com o grupo, porque isso é muito importante. A gente sabe que sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Parabenizar também o doutor Bernardo, que nos recebeu muito carinhosamente lá em Itaboraí para apresentar todo o projeto, de uma forma muito humilde, e esse gesto dele vir cá, de forma também gratuita, implementar esse projeto, já mostra o coração, né, o tamanho do coração desse homem. Então, parabéns, doutor Bernardo, por estar junto com a gente, e eu sei que é a população de Silva Jardim que agradece. Obrigado pelas palavras, vereador Rubinho. Eu fui agraciado de ter você como vice-prefeito numa caminhada dificílima, que não tivemos o êxito da vitória, mas que foi uma caminhada que nos trouxe experiência. Hoje é motivo de orgulho ter a sua presença aqui como vereador e amigo. Está franqueada a palavra. Com a palavra, vereador Fabrício Azevedo. Boa noite uma vez mais. Vamos agradecer, né, pela bela explicação aqui do que é o projeto ao doutor Bernardo. Acredito eu, tenho certeza disso, que trará, né, uma melhor condição de vida para toda a população silvajardinense. Doutor, gostaria de perguntar ao senhor, nesse procedimento, qual é o que parece ser simples, né? Lógico, tratando de saúde nunca é simples, mas parece ser um procedimento bem dinâmico. Qual é o material usado para esse tipo de tratamento? Obrigado pela pergunta. Tecnicamente, ele é simples, óbvio que ele precisa de uma série de cuidados, sem dúvida médico, especialista em cirurgia vascular e que saiba fazer ultrassom. Como é que funciona diretamente o procedimento de maneira simples? A gente percebe quais são as veias que estão doentes, que a gente chama de varizes. Elas geralmente estão dilatadas, tem uma úlcera ou não, mas de qualquer jeito esse paciente tem sintomas, e a gente injeta a espuma dentro da veia. Então se faz uma punção com o scalp, paciente deitado,
na veia correta, obviamente, guiado por ultrassom, se joga uma espuma que, na verdade, é um líquido que se transforma em espuma através de uma pressão manual, e essa espuma cola a veia. Então, em vez da gente arrancar a veia com a cirurgia e dar ponto e ter uma série de outros procedimentos, quando você faz essa punção, essa veia, depois de 2, 3, 4 dias, ela endurece e vai ser absorvida pelo organismo. Não se faz todo o procedimento de uma vez, e isso é uma outra coisa que o torna minimamente invasivo. Você trata uma área pior, daqui a um mês revê e trata uma outra área. Então, alguns pacientes precisam de 2 sessões, alguns precisam de 6 sessões. Isso está contemplado no projeto. E, com isso, com 1 ou 2, no máximo 3 pequenas espetadas numa sessão, com aquele scalp que, na verdade, tira sangue de criança, que é uma agulha bem fina, a gente considera indolor, o paciente consegue tratar dessa veia. Importante é que tem uma série de cuidados, isso sai escrito para o paciente, a gente tem um protocolo estudado, já foi publicado e agora vai ser republicado com os dados lá do município de Itaboraí. Tamanho o benefício que houve para os pacientes e a economia para o município, a gente vai publicar provavelmente, não vou prometer porque ainda está em vias de adaptação, na Academia Nacional de Medicina, porque o projeto, de fato, trouxe muito benefício. Então, 2 ou 3 punções nas veias, injeta-se uma espuma e se faz uma compressão por 24 horas. Alguns outros detalhes dependem do paciente, mas a técnica mesmo, e se vocês olharem na internet, por exemplo, espuma densa, tem uma série de vídeos institucionais ou não, mostrando essa técnica, e ela tem menos risco de trombose que a cirurgia, obviamente, menos qualquer outro risco, já que não passa por uma anestesia e nada disso, e a recidiva é parecida. Pode haver novas varizes em menos tempo que a cirurgia, 4, 5, 10 anos, mas esse paciente precisa ser acompanhado. E a gente orienta meia elástica, eventualmente orienta exercício físico, isso tudo faz parte da saúde do paciente e está incluído no projeto. Mas, de maneira direta, é fazer a perfuração da veia, colocar a espuma e esperar o organismo cicatrizar. Agulha, 2 seringas, uma torneiria de 3 vias, é onde a gente faz a técnica Tessari, que foi um italiano que descreveu primariamente, o polidocanol e um ultrassom, que talvez seja o material mais caro, mas esse ultrassom, lá em Itaboraí, por exemplo, o ultrassom fica doado para a cidade. Então, compramos 2 ultrassons, que depois de acabar do projeto, a gente está continuando, mas se acabar o projeto, é doado para a cidade 2 ultrassons novos, né? A gente compra. Perfeito, doutor. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, o vereador Eliomar. Eu agradeci aqui pelo projeto, pelo intermédio do meu primo, mas esqueci também de parabenizar, né, sua vitória aí, que Deus te abençoe, te dê força, certo? E qualquer dúvida, você sabe que você tem amigos. Falou? Muito obrigado, meu amigo. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, a vereadora Andréia Menezes. Peço permissão para falar sentada, senhor presidente. Te parabenizar nessa noite, né, pelo início da presidência no 2º biênio do ano legislativo de 2023. Uma mesa composta por mim, pelo senhor vereador Fabrício e agora também pelo vereador Neide Boqueirão. Temos muito trabalho pela frente, mas que Deus venha estar sempre, né, na nossa direção e nos ajudando aí. E a gente está aqui para servir a nossa cidade, para trabalhar pela nossa cidade. Esse é o maior compromisso que nós temos. Então, parabéns, senhor presidente, parabéns ao vereador Neide do Boqueirão. E obrigada pela presença do doutor Bernardo aqui, pela explicação. E muito obrigada a todos pela presença, ao padre, né, que está presente aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora, pelo carinho e pelas palavras. Terminada a exposição do projeto, coloco mesmo em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco também em votação para que seja enviada a essa Casa de Lei o projeto de lei vinculado à economia gerada por tal medida ao pagamento de rescisões dos funcionários, que estão pendentes há anos junto ao Poder Executivo. Esse é o projeto, é o requerimento 006. Está franqueada a palavra aos nobres vereadores. Com a palavra, Rubim Cavalcante. Senhor presidente,
acho louvável a manifestação dessa Câmara em encaminhar de forma oficial esse retorno ao Executivo para que venha um projeto de lei, para que vincule esse valor de 30%, que será referente aos royalties, né, repassado no 12º dessa casa. Essa semana estive conversando com o secretário de Fazenda, Leandro. Ele também foi muito solícito em me atender, me expôs. Estive lá também acompanhado do amigo Josenildo também, que também me deu algumas orientações a respeito disso. E falo o seguinte: a população só tem a ganhar, a prefeitura só tem a ganhar, e nós, como Câmara, também só temos a ganhar com a realização desse projeto. Se ele ficar realmente vinculado à obrigatoriedade do pagamento das rescisões, será maravilhoso, porque existe desde 2016 até a data de agora inúmeras pessoas, sejam aposentados, sejam pessoas que foram exoneradas, que têm essa pendência junto com a prefeitura. Então, é muito importante, principalmente da forma que foi exposto, fazer por uma ordem de cronologia, mas também não esquecer aquelas pessoas de mais idades, pessoas com deficiências, que são as pessoas mais necessitadas. A gente tem pessoas aí que estão lá pela beira dos 70, 80 anos, 70, 75 anos, que têm rescisões para receber, e, de repente, não foram mandados embora há muito tempo. Então, quer dizer, nada mais justo do que fazer o pagamento dessas pessoas, porque eles não vão ter um tempo de desfrutar desse valor. Então, tenho o meu voto, já adianto até o meu voto, e parabenizo a atitude de encaminhar dessa forma ao Executivo. Obrigado, senhor presidente. A título de esclarecimento, esse requerimento que enviamos coletivamente se refere ao pedido do Executivo à Câmara dos Vereadores para repassar o 12º um percentual por royalties. Esse pedido já estava lá desde o ano passado. Eu prontamente atendi o pedido da prefeita para que autorizasse repassar com os royalties, e estou deliberando o plenário para que os vereadores possam emitir seu voto e aí a gente saber se está aprovado ou não. Mas o objetivo é que, com esses 30% do ordinário que ficará disponível, a prefeitura pague as rescisões, porque tem pessoas que estão há 5, 6, 7 anos precisando receber e não receberam. Tem funcionários efetivos que já morreram e não receberam as suas rescisões. Então, o que a Câmara dos Vereadores quer é deixar facultado essa economia do ordinário, já que vão repassar para a gente por royalties, para que pague as rescisões logo. E o município deve mais de 7 milhões em rescisões. Então, essa casa está dando um gesto, continua franqueada a palavra, ficou aqui a minha fala para explicar melhor para a população. Com a palavra, vereador Osés Fernandes. Cumprimento uma vez mais, presidente, entendi completamente e perfeitamente. 30% ficaria fora do ordinário, sendo o valor do repasse dos royalties. Poderia ter assim, uma ideia de um valor aproximado? Poderia falar? De 150 mil a 200 mil. Ok. Obrigado. Pode contar com o meu apoio. Está franqueada a palavra aos nobres vereadores. Não havendo quem mais queira se pronunciar, coloco o mesmo em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora seria franqueada a palavra para as autoridades, mas a gente adiantou o senador que tinha compromisso. Presidente. Olha. Com a palavra, a nossa digníssima Tem mais um. Regina, não, mas tem mais um projeto, mais um requerimento do Rubinho para votar. Qual é? Está aqui? Qual que é? Dá uma olhadinha para mim ver se é esse. O vereador Rubens Cavalcante pediu para entrar em votação também, um requerimento dele, não tinha entrado na nossa planilha, estamos localizando ele aqui agora. É sobre...
O requerimento é sobre os fechamentos das ruas de Aldeia Velha para o Carnaval. Está franqueada a palavra aos vereadores para discussão. Com a palavra, o vereador Rubim. Senhor presidente, eu recebi essa demanda na última reunião que eu tive do Conselho de Segurança na localidade de Aldeia Velha, e foi uma demanda de cunho geral das pessoas que estavam nessa reunião. A gente sabe que a população de Aldeia Velha, às vezes, quando tem finais de semana festivos ou outras programações, até mesmo Carnaval, às vezes sofre bastante, né, com pessoas de fora, geralmente, né, carro de sons e outras mais coisas que, às vezes, vai ali atrapalhar, né, a boa convivência dos moradores ali. Então, foi solicitado, através dessa reunião, que solicitasse um projeto de lei para fechamento de algumas ruas, justamente para coibir esse trânsito de pessoas, essa movimentação, visando dar mais sossego e paz àquelas pessoas daquela localidade. Então, eu peço aqui aos nobres edis, né, que votem favorável nesse requerimento, que será enviado ao Executivo, para que seja feito um projeto de lei, para que se possa fechar essas ruas que foram determinadas no requerimento. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer, requerimento 008. Está franqueada a palavra aos nobres vereadores. Não havendo quem mais queira se pronunciar, boto mesmo em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido agora o vice-presidente para assumir o meu lugar, para que eu possa... Com a palavra, a tia Regininha, a funcionária mais querida dessa casa. Boa noite a todos. Hoje estamos iniciando o primeiro período legislativo do ano de 2023. Primeira reunião presidida pelo novo presidente da Casa, excelentíssimo senhor Luiz Evandro Macedo de Barros Júnior. Em meu nome, de Cleuzinha, Mirinha e doutor Rafael, estamos aqui para te ajudar e nessa nova caminhada, né, que não é fácil, mas Deus vai te abençoar, que você vai presidir muito bem. E queria a atenção de todos, né, depois as pessoas que estão aí na plateia, que se virassem para assistirem, né, uma homenagem feita do fundo do coração, com muito amor, ao papai Juninho de sua filha Eloá. Papai, eu vim aqui te dizer que eu te amo muito. Então, e eu lembrei do nosso combinado que a gente tinha feito, de você cuidar da população de Silva Jardim, que você falou que que você falou que é cuidar de todo mundo de Silva Jardim. Então você está cumprindo com o nosso combinado. E eu vim aqui te dizer que você, não sei, você tem uma expressão assim, que você quer ajudar todo mundo, quer mudar Silva Jardim, que você quer fazer tudo aqui para ficar melhor. Então eu vim aqui te dizer que, tá tudo aqui que você está fazendo. Então um beijo muito grande. Tia Regininha, está me devendo. Muito obrigado, meu amor, pelo carinho. Você e sua família são muito importantes para mim. Só consigo lutar aqui porque eu tenho carinho de vocês quando chego em casa. Muito obrigado. Vamos terminar essa sessão, pelo amor de Deus. Convido o vice-presidente para assumir o meu lugar, para que eu possa fazer uso das palavras e alguns agradecimentos.
Com a palavra, o senhor presidente Juninho Peruque. População de Silva Jardim, gostaria hoje de falar um pouco, rapidamente, porque a sessão já se estendeu muito, como eu desejo trabalhar à frente do Legislativo dessa casa. Antes disso, eu queria mandar um abraço ao ex-vereador Virgílio, que está aqui nos prestigiando, o ex-prefeito Tião, que também está aqui prestigiando a sessão, vice-prefeito, né? Mas também foi prefeito por um período. Então fica aqui o meu reconhecimento, porque vocês já fizeram muito por essa cidade. Então eu queria esclarecer para a população, com algumas palavras, que a Câmara de Vereador precisa avançar em alguns pontos. Eu também queria deixar aqui um compromisso firmado com a população, que o objetivo de ser presidente não é enfrentar o governo, é ajudar o governo a enfrentar os desafios. Então hoje eu já vim com o doutor Bernardo e com o senador Carlos Portinho, justamente para evidenciar isso. A gente precisa unir forças para que a nossa cidade se desenvolva. E esse é o objetivo como presidente. Então, eu queria deixar aqui também alguns pontos que a Câmara de Vereador, ela peca muito. E eu faço crítica ao governo quando erra. E eu tenho que criticar a casa também. Um dos pontos principais é a falta de transparência em 180 anos. Eu desafio alguém da população a falar um fornecedor da Câmara dos Vereadores. Ninguém sabe, porque a gente não sabe nem como acontecem as licitações. Eu faço desafio aqui aos vereadores, tirando o Fabrício Dinapim, que foi presidente, porque agora eu só sei porque eu sou presidente. Quantos cargos tem na Câmara dos Vereadores? Ninguém sabe da população. A gente tem 37 cargos. A gente tem 37 assessores na Câmara. E a gente vai divulgar nas nossas redes sociais quem são esses assessores. Além dessas 37 assessorias, a gente tem o alto escalão, que é quem o presidente comanda, assim como outros, mas que olha com um carinho ainda maior, porque lida diretamente com ele. Então, o primeiro escalão, eu queria anunciar aqui para vocês de antemão. Eu tenho orgulho de ter como chefe de gabinete o vereador, que eu vou chamar assim sempre carinhosamente, Liés Abrantes Abib. Eu tenho com orgulho também de ter como subchefe de gabinete Marcelinho Pedreiro. E eu tenho orgulho também como controladora a Eliane Fogaça. Obrigado. Se eu falar o nome dos outros assessores, a gente não tem os 37 preenchidos, eu vou me alongar muito, mas eu vou postar na rede social os assessores em cada cargo que eles estão. Então, esse é o primeiro passo de transparência da Câmara. A Câmara precisa de um portal de transparência, mas a gente também precisa de funcionário efetivo para alimentar esse sistema. A gente tem que licitar a compra de servidor para que a gente tenha um portal. E se a gente contratar uma empresa para fazer isso tudo, o valor que foi me apresentado, no momento, é inviável. Mas a gente não vai deixar de solucionar o problema, até porque a gente tem pessoas hoje nomeadas, tomando conta da comunicação, como o Hermiel, como o França, para alimentar essas informações através de postagens. Vai ser um modo mais amador, mas que vai dar clareza do mesmo jeito. Então, outro ponto também a ser abordado é a falta de acessibilidade da Câmara. Essa Casa de Lei cobra acessibilidade dos mercados, das empresas, do Executivo, e a gente hoje, eu não pude convidar uma amiga minha, atleta paralímpica, para me assistir na minha posse, porque a gente não tem acessibilidade aqui. Então, o projeto da acessibilidade, para que a Câmara dos Vereadores consiga que o cadeirante assista a sessão, consiga ir até o banheiro, já está pronto. O que a gente está fazendo agora é levantando a pesquisa de valores para ver o modo que a gente vai realizar essa obra. Eu tenho como subchefe de gabinete Marcelinho Pedreiro, que é pedreiro, e um bom pedreiro. Eu tenho como assessor o Iramar Domingues, que também é pedreiro. Então, se ficar muito caro a obra, com mão de obra privada, eu já estou pedindo a sua ajuda, meu irmão, para fazer como eu fazia quando eu era secretário. E eu vou de servente, eu te ajudo. Então, fica o convite, a gente vai realizar isso mais rapidamente, o projeto já está pronto e a gente vai solucionar também esse problema. E eu queria aqui, para ser breve, agradecer meus amigos, minha família, minha mãe, aguentar esse rojão.
que eu aguento, sem conseguir ajudar um amigo com oportunidade de emprego, mesmo eles tendo competência, porque o governo não olha com carinho porque eu fiscalizo, é só tendo a personalidade que Luiz Heleno me deu. Então, fica aqui a palavra, não me deu só uma personalidade para um ponto forte, também me deu um pouco de nervosismo, mas essa parte eu consegui contornar com a experiência dos cargos públicos. Então, eu queria agradecer ao meu grupo, que continua comigo sem ser privilegiado. Hoje a gente vai ter 37 assessorias, que são assessorias essas que eu vou ter que ouvir os vereadores, porque eu fui vereador com um assessor e sei o quanto é difícil. Então, eu não quero que sofra o mesmo que eu sofri. E também quero dos vereadores, eu acredito que eu vou ter, porque essa casa aqui é uma casa composta por pessoas decentes, é um empenho para a gente fazer a diferença e transformar essa cidade. Então, fica as palavras, eu estou feliz, porque além de eu vou ter um pouco mais, mas também não é o número de pessoas que eu queria contemplar. Então, eu agradeço vocês por aguentar comigo tudo que eu estou passando junto e me fortalecer. Porque quando eu iniciei como vereador, eu só tinha um assessor. Mas 10 meses depois eu vim candidato a prefeito e tive 4.216 votos. E eu fico perguntando para Deus, eu gosto de ser bom, sou neto de Adenezil Miranda. E fico triste quando me olham com um olhar de ruim. E eu ouvi uma pregação esse dia que mexeu muito comigo, da pastora Camila, que falou para mim, você está tentando ser bom, você está se martirizando por não poder dar o que você não tem. E ela falou com essas palavras, bom é Deus que está no céu. E falou que Jesus falou isso a um jovem rico. No final, ela pediu para que quem tivesse ouvido fosse justo. Eu tenho sido justo, desde o meu primeiro dia de vereador, e vou continuar sendo. É a promessa que eu faço enquanto presidente dessa casa. Ficam minhas palavras hoje. O que precisar, pode contar comigo. E vocês vão ter um presidente da casa que vai procurar justiça e avanço de cidade, não enfrentamento, briga e alimentar discórdia, porque de briga o nosso município está cheio e até hoje ela não andou para frente. Então, o que a prefeita, que foi convidada hoje para estar aqui, ela pode esperar de mim, é isso, são parcerias positivas junto com os 9 vereadores para a gente fazer a cidade dar certo. Obrigado. Está franqueada a palavra aos nobres edis. Franqueada a palavra ao Fabrício Dinapim. Então, uma vez mais, parabenizar o presidente pelas palavras, pelo comprometimento com a população de Silva Jardim, aos demais edis, pegando o gancho das palavras do presidente, parabenizar também o vice-presidente eleito nessa casa hoje, o NEM do Buqueirão, assim como o vereador, que assim eu vou tratar para o resto da minha vida, aliás, o vereador Marcelinho, também a Eliane Fogaça, que está aí, né, com um cargo tão complicado, controladora. Também gostaria de agradecer e parabenizar o doutor Rafael, que em todas as questões jurídicas dessa casa, ele vem esclarecendo, né, não deixando que o presidente, assim empossado, cometa erros que possam levar aí a sério, um sério número de problemas. Então, doutor Rafael, muito obrigado aí. Obrigado também por estar conosco aqui até o final da sessão. A gente sabe que não é fácil, toda hora é uma recomposição de Câmara, toda hora é uma comissão nova, é uma lei que muda no cenário federal e nós temos que estar sempre atualizando o nosso município. Então, fica aqui meu agradecimento pelo trabalho prestado por essa casa. Só isso, presidente. Alguém quer falar? Não havendo quem mais queira se pronunciar, agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida e dizer que aprendi que a maior recompensa pelo nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma. Porque Deus não nos dá o que a gente pede, mas sim o que a gente merece. Agradeço a presença de todos, encerrando a presente reunião e marcando a próxima para o dia 28 de fevereiro do corrente ano, às 18 horas. Boa noite.